livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. E também no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 7. Mateus 24, 14 e Atos 1, a partir do versículo 7. Todos acharam? Vamos orar. Bondoso Senhor, até aqui qualquer um pode vir, onde vamos ler a Tua palavra, Senhor. Mas enquanto lemos a Tua palavra, pedimos que Tu partas o pão da vida para nós e fala conosco, Senhor. Somos necessitados de Ti. Possa mais uma migalha da Tua mesa, Senhor, cair para nós. Será mais do que o suficiente. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que receba, Senhor, que temos oferecido a Ti nossos louvores, nosso esforço em termos vindo aqui, Senhor. Que chegue a Ti como um cheiro suave, Pai. Abre Tua palavra para nós, é o que nós temos desejo, Senhor, nesta hora. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós choramos. Amém. Mateus, capítulo 24. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Em Atos, nós encontramos a partir do verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Acrescente, Senhor, Tuas bênçãos, a Tua palavra. Parte para nós. É o que nós temos necessidade agora. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Louvado seja Deus. Hoje quero falar rapidamente aos irmãos sobre, no último domingo nós pregamos que o arrebatamento já começou. E agora eu vou dizer que o Apocalipse já começou. E já faz muito tempo. Porque desde quando o Senhor Jesus Cristo veio e teve o seu ministério, Ele cumpriu o final das 70 semanas de Daniel. Ele cumpriu meia semana e só faltava uma semana a mais. Ele havia cumprido tudo. Ele veio na semana 69 e ele completou ela pela metade, cumprindo quase
completamente as 70 semanas que Daniel profetizou em seu livro. O fim está muito próximo, desde a vinda do Messias. Quando ele cumpriu seu ministério, ele apenas teve 3 anos e meio de ministério, faltando para completar a profecia mais 3 anos e meio. E esses anos estão esperando a retirada da igreja da terra para se cumprirem os 3 anos e meio de tribulação. Houve um interstício colocado aí, houve uma pausa na contagem do tempo de Deus, para que a noiva gentia entrasse. O endurecimento veio em parte em Israel, diz a palavra, até que o tempo dos gentios se complete. E é o nosso tempo, são as 7 eras da igreja. Quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, antes de subir aos céus, ele reuniu-se com ele no monte em Betânia, e alguns que estavam ali perguntaram o que nós lemos. Eles queriam saber se o Senhor iria restaurar o reino a Israel naqueles dias, porque sabiam que tudo que estava profetizado já havia acontecido. Lembre-se que a esta altura as visões do Apocalipse não haviam acontecido ainda. Isso aconteceria anos depois, quando João, que era jovem, fosse um velho. Eles queriam saber se o fim viria naquele momento, mas o Senhor Jesus disse: a vós não pertence saber. Jesus deu a eles como que uma dura: não é da sua conta quando vai ser, quando eu vou vir. Eu pergunto, é da nossa conta hoje, 2.000 anos depois? Não pouco. Pertence ao Pai, às estações. Amém. Ele virá quando Ele quiser. Mas Jesus disse o que era da nossa conta. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ora, vocês devem receber o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. A parte que nos cabe é receber o Espírito Santo e sermos testemunhas de Jesus Cristo. Não nos preocuparmos com a estação, quando vai ser, quando não vai ser. Devemos estar buscando o Espírito Santo. Amém. Porque Ele nos guiará em toda a verdade. Notem que Jesus disse que quando recebêssemos o Espírito Santo, os discípulos seriam testemunhas da sua ressurreição, do seu ministério, por toda a terra, até os confins da terra. Todavia, no livro de Mateus, onde lemos, ele disse que o evangelho do reino deveria ser pregado em todo o mundo, então viria o fim. Se nós juntarmos um versículo com outro, Jesus disse no último que nós devíamos ser testemunhas até os confins da terra. No outro disse que devíamos pregar esse evangelho até os confins da terra. E quando o evangelho fosse pregado até o fim do mundo, até os confins, então o fim viria. Jesus respondeu a esses que queriam saber das estações, quando ele restauraria. Ele disse: quando o evangelho for pregado em toda a terra. O que nós devemos fazer então, meus irmãos, nessa noite, se estamos interessados no livro do Apocalipse e na vinda de Jesus Cristo e nas profecias, o que devemos fazer? Pregar o evangelho do reino. Amém. E o evangelho que os discípulos passaram a pregar não era um evangelho complicado. Eles deveriam pregar aquilo que eles ouviram e viram em Jesus Cristo. O que eles fizeram é exatamente aquilo que nós devemos fazer. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém. Depois que o anjo veio, porque
Jesus falou essas palavras e semeia testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, ele foi subindo, e os discípulos olhando para ele subindo, e uma nuvem o cobriu. Enquanto estavam perplexos, olhando para o alto, 2 anjos vieram até eles e falaram o quê? Algum tipo de mistério? Algum tipo de revelação extra-bíblia? Não. Disse: ora, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ó, varões galileus que estás olhando para cima, vai voltar. Então os discípulos voltaram para Jerusalém e obedeceram a palavra de Jesus Cristo, que era ficar em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Quando isso aconteceu, no dia de Pentecostes, como nós sabemos, eles começaram a pregar o Evangelho. 3.000 almas creram naquele momento, naquele evento dos dons derramados entre seu povo. Depois disso, eles foram para o templo pregar, e 5.000 almas agregaram-se à igreja naquele tempo. Então nós já temos 8.000 almas. E chegando no templo, havia um homem aleijado na porta chamada Formosa, e vendo-os, disse: me dá uma esmola. Estendeu a mão para ele pedindo uma esmola. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O coxo levantou, e entraram no templo e pregaram e confirmaram. Aquelas pessoas judias, israelitas, estavam olhando para Pedro e João, aqueles seguidores de Moisés. Os sacerdotes estavam perplexos observando eles, e eles defendiam a Jesus Cristo. Isso foi um tumulto, porque todos sabiam que Jesus alegava ser Jeová. Isso não era possível, não na lei judaica. E eles estavam confirmando e ficaram apertados. Por quê? Porque não podiam condenar aqueles 2 homens, já que um grande sinal foi feito. Amém. Não havia como contestar aquilo que aconteceu. O coxo andou. Por isso, quando Deus faz milagre em nossa vida, eles podem não concordar com nossa doutrina, mas são obrigados a saber que Deus fez algo em nosso meio. Aleluia. E os crentes hão de crer. Pegaram a Pedro e prenderam ele por causa daquilo. Nós já pregamos isso recentemente. E o Evangelho se espalhou. Eles sofreram chicotadas ali, foram açoitados. E quando terminou aquilo, foram proibidos de pregar o Evangelho. E Pedro disse: me digam vocês aí, considerai, pois, se nós devemos obedecer a vocês, aos homens ou a Deus. Então o açoitaram. Gamaliel entrou no meio ali, porque queriam matar eles. Gamaliel disse: não, olha, vocês não se apressem em fazer nada, meus irmãos. Gamaliel era um homem sensato. Não se apressem em fazer nada com isto. Por quê? Porque houve um Teudas que chegou por ali e arrebatou 400 pessoas e levou para o deserto e pereceram. E houve também o chamado Bar Jesus. Houveram muitas seitas. Então, se esse negócio é de Deus, não é de Deus, não vai prosperar. Mas se for de Deus, vocês podem se encontrar brigando contra Deus, recalcitrando contra os aguilhões, dando socos em ponta de faca. O sábio Gamaliel. Está escrito num relato daquela princesa chamada Adina, que Gamaliel se converte. Amém. Através da pregação de Paulo. Aleluia. Homem sensato. E o problema deles, dos fariseus, do qual Gamaliel era um dos principais, era que os discípulos apresentavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não conseguiam, não casava com a doutrina deles, mas era a verdade. Amém. Sabemos que muitas coisas não casam com a doutrina de muitas igrejas hoje, mas ainda assim é a verdade, porque Deus a tem confirmado. Finalmente, meus irmãos, o Evangelho começou a se espalhar, e o povo judeu, orgulhoso de ser filho de Abraão, não conseguiu reconhecer a Jesus Cristo, o qual Abraão seguia.
E finalmente o Evangelho partiu de Jerusalém e foi para Samaria, Judeia, e chegou aos confins da terra. Espalhou-se. O que estava acontecendo? O início do livro de Apocalipse estava acontecendo no livro de Atos, pois as 7 eras tinham início com a idade da igreja de Éfeso. O endurecimento estava tomando parte em Israel, eles seriam deixados num tempo político, não seriam mais visitados por nenhum profeta, até os nossos dias, quando, depois da nossa partida, 2 profetas voltarão a Jerusalém, Moisés e Elias, vocês sabem. Eles voltarão para eles, mas desde aquele momento até hoje, eles não tiveram mais nenhum profeta. Os homens de Deus foram levantados para o povo gentio, para aqueles que não eram descendência de Abraão pela carne. O livro de Apocalipse começou no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo disse: visto que vocês não se julgam dignos de receber o Evangelho, eu vou para os gentios. O endurecimento veio em parte sobre Israel, e eles estão lá cegos até o dia de hoje, por causa de nós. E Deus não esqueceu do seu povo. Amém. Deus ainda ama Israel. Amém. Há uma doutrina que diz que o que é Israel tornou-se a igreja gentia, e isso não é verdade. Deus nunca substituiu Israel. Isso é catolicismo, dizendo que tudo que Israel representava, as bênçãos de Israel, agora são nossas, do povo pagão, gentio, convertido. Não. A verdade é que, como Jacó, Jesus terá 2 esposas, uma do coração a que ele ama, e a outra pela lei, na figura de Raquel e Leia. Amém? Amém. Então não é que nós tomamos o lugar dos judeus. Não, nunca fizemos isto. Os judeus, Deus ama aquela nação. É por isso que ela está de pé ainda hoje, porque Deus ama o povo de Israel. É verdade. Nós não estamos contra os israelitas, a descendência de Abraão. Nós temos uma promessa, e nossa promessa, nossa aproximação é pela fé, não por obras de lei, outra coisa assim. Foi isto que o judeu não entendeu. Eles pensavam que eles eram as pessoas importantes porque tinham sangue judeu. E Jesus disse, mesmo João Batista disse: não começaram a dizer que sois tendes por pais Abraão, disse João Batista, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles estavam orgulhosos, e eu já tenho pregado isso para nós, que hoje somos nós, os chamados da mensagem, que estamos orgulhosos. E por isso estamos descansados. Ora, se Deus não poupou o galho original da videira e nos cortou, quanto mais não faria conosco? Você deve zelar da doutrina e cuidar daquilo que você aprendeu. Amém. A graça é mais dura do que a lei. Não brinquem com o que você tem recebido de graça. Eu sei que alguma coisa que você não sofreu para ter, você não valoriza. Por que nós somos assim? Mas foi com muito sofrimento que o Evangelho chegou para os gentios. O povo de Israel passou fome e miséria. Há registros de que uma mulher chegou até mesmo a comer o seu filho. Também a fome que passaram. Os cães descarnavam as carcaças de corpos de homens nas ruas, quando Tito cercou Jerusalém. Enquanto isso, o Evangelho vinha de graça para nós. Deus deixou os seus filhos morrerem ali. Seu povo padecer para cumprir sua palavra. Eles terão o que merecem, terão o seu galardão, porque Deus não deve nada a ninguém. Ele mesmo sofreu uma morte desonrosa, uma morte terrível na cruz. Mas assim o Evangelho veio para nós gentios, que pensamos que é algo de graça, que é algo, você vem aqui quando você pode, faz o que pode para Deus e fica desse jeito. Você não irá para o mesmo céu desses outros, não. É verdade.
Há crentes morrendo ainda hoje pelo Evangelho. Amém. E você pensa que faz alguma coisa, disse o profeta, esses soldados cortam seu dedo numa lata de sardinha e dizem, eu estou sofrendo pelo Evangelho. Não é pelo Evangelho que você sofre, é por seus pecados, por seu desleixo. São suas consequências das suas ações que você está sofrendo, não pelo Evangelho. Nós temos muito que fazer ainda. O endurecimento veio em parte sobre Israel, para que Deus apertava o botão de pause. E o Evangelho estava agora, Deus deu as costas para o seu povo, e se virou para quem não era povo, os gentios. Nós temos estado no livro de Apocalipse, desde que o Evangelho saiu de Jerusalém. Espalhou-se pelo mundo, coisa que os judeus não se conformavam, como é que Paulo chamava que todos são filhos de Abraão pela fé. E o fariseu, ouvindo isso, ali na Grécia e em outros lugares, fora de Jerusalém, Israel, ficaram revoltados e perseguiam Paulo de cidade em cidade. Não é interessante que depois os judeus foram perseguidos também de cidade em cidade? Tudo que você faz, meu irmão e irmã, você colherá. Todavia, o Evangelho espalhou-se em todo lugar. Aconteceu as eras da igreja, a primeira, a segunda, a terceira era, a quarta era, Tiatira. O povo cristão, agora chamado cristão desde Antioquia, começou a desenvolver-se e pregar o Evangelho, avançar, e os judeus ficaram reclusos ali, deixaram de ser nação desde a diáspora, foram levados cativos, foram para fora de seu território e não voltaram, a não ser outro dia em 48, quando eles começaram a regressar, não porque queriam, mas porque estavam morrendo longe de seu lugar. Os judeus estavam ficando milionários longe da terra. Você acha que Silvio Santos voltaria lá para Israel, para aquele lugar seco? Deixaria o Brasil? Não deixaria. E tantos outros Silvios não deixariam suas nações onde foram e prosperaram para cumprir a promessa. Então Deus teve que levantar Hitler, Stalin, Mussolini, para conduzir o seu povo de volta à sua posição. Os judeus não voltariam para a sua terra, mas foi um sobrenatural que fez eles voltarem para a sua posição. Me pergunto, nesta noite, se também não é um sobrenatural que fará com que a noiva tome a sua posição. Amém. Será que Deus vai levantar para nós um Hitler, Mussolini aqui, Amém, entre os gentios, para perseguir os crentes? Aleluia. Então os verdadeiros vão vir à igreja. Talvez o número da igreja diminua, certamente vai diminuir, porque se você não está sofrendo um pouquinho só dessa doutrina, se você não consegue sofrer um pouquinho, não consegue ser chamada de velha, de passada de moda, e outros títulos mais que nós recebemos por servirmos a Jesus Cristo, por sermos decentes, você vai suportar uma espada no pescoço por esse evangelho? Tão pouco, você não vai. Se você não consegue ser fiel, correto nas suas obrigações para com a igreja e com o Senhor, você vai poder dar sua vida. Os judeus foram expropriados, tudo que eles tinham foram reclusos, seus bens foram tomados, seu ouro, suas fazendas confiscados. Então você não quer servir a Deus, não? Muito bem, então eu vou te dar outro Senhor para você servir. E Mussolini e Stalin saquearam os judeus, mataram eles. Meus irmãos, nós servimos a um Senhor tão bom. Amém. Nosso Senhor não nos cobra, não nos fere como nós mereceríamos ser feridos. Ele nos trata muito melhor. Com certeza é muito pior, 1000 vezes pior, muitíssimas vezes pior servir a Satanás. Já viram como vivem os bruxos, os macumbeiros? Vocês sabem o rigor da doutrina que eles têm que seguir?
E eles que não sigam, para serem atormentados pelos demônios, eles têm que ir lá. Eles têm que beijar o chão das suas autoridades. Já pensou? Você de falar comigo tem que beijar o chão na minha frente? Pois é. Fale aí de respeito a um pastor. Vá chamar olha, com crente o povo briga. Agora com macumbeiro o povo tem medo. Porque tem mais medo do diabo do que de Jesus Cristo. Mas é porque Jesus Cristo não é vingativo, não é mau, Ele é bom. Amém. Ele quer que as pessoas se convertam. Mas observe um pouquinho da vergonha de certos crentes quando você olha como os macumbeiros servem a Satanás. Estude só um pouquinho sobre isso. Depois você me diga se você faz muito por Jesus Cristo. Você não faz. Nós fazemos muito pouco. Mas nós somos libertos. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus Cristo. Amém. Foi Ele que nos quis, não nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. E estamos aqui. E estamos no tempo do fim, no tempo que Satanás está em evidência. Ele é o Deus dessa era maligna. Nós estamos numa era maligna. Nós não somos daqui, mas estamos em terra estranha. O mundo nos odeia. Se o mundo sorri para você, é porque você tem muito de mundo em você. Quando você passar a viver a palavra, o mundo não vai querer você não. Nós somos como um remédio. Remédio só é bom na hora da doença. Você não compra remédio para se distrair porque gosta. Depois que o remédio é usado, você nem quer olhar mais para ele, na verdade. Só na próxima doença que você vai procurar remédio. Nós somos isso. O remédio para o mundo. E o mundo doente, eles não querem. Se curam, vão embora. Se esquecem. Quando sofrem, voltam. Então nós damos mais remédio. Então eles se curam e vão embora. Nós somos como um remédio. Deus é só como um remédio. Só serve na hora da doença, na hora do problema. Mas esses não terão sorte em Jesus Cristo. Porque aquilo que eles querem, eles terão. Eles querem cura para o corpo? Muito bem, são como os 9 leprosos. Serão curados e irão para o inferno. Só quer cura divina? Muito bem, serão como aqueles: Senhor, então não fizemos sinais e muitas maravilhas. Jesus nunca disse que era mentira isto, mas dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Iniquidade é você saber o que é correto e fazer o errado. Iníquo é a qualidade ou o defeito de um juiz que conhece a lei e é uma pessoa errada, e não dá o direito de quem precisa, e não julga com justiça. É prevaricação. Um juiz équio é um juiz correto, equilibrado, que faz corretamente o seu cargo e julga com justiça. Aquele que pratica a iniquidade não é aquele que faz sem saber, é aquele que conhece o que devia ser feito e não faz. Estamos nós aqui. Nós conhecemos a palavra. Se não fazemos o que ela diz, somos iníquos. Iniquidade. Que Deus nos perdoe, nos ajude. Amém. Para que não sejamos encontrados assim. Amém. Não foi isso que fez os fariseus e os religiosos do tempo de Estevão ranger os dentes contra ele, no capítulo 7 de Atos, e o apedrejarem? Ele disse: vocês que receberam a lei de anjos e não a guardastes. Estevão disse: vocês receberam a lei santa e vocês se orgulham disso, de terem recebido a lei. Pois bem, vocês receberam a lei correta, mas vocês não guardaram a lei. Iníquos, eles rangiam os dentes, porque eles eram assim. Eles eram errados, eram maus, eram ruins, mas eles queriam, mesmo assim, serem honrados pelos homens e queriam estar certos. E Estevão começou a resistir a eles, e ninguém convencia, ninguém vencia Estevão no argumento.
seu rosto brilhava como um anjo. Eles reverenciaram isto? Não. Se Estevão estivesse aqui nessa noite, fosse um morador aqui de Salvador, você acha, quando a face dele ficasse como a de um anjo, as pessoas creriam nele? Não. Só creria nele aqueles que eram de Deus realmente. Amém. Nós devemos pregar o Evangelho até os confins da terra, virá o fim. Essa é a parte do Apocalipse que nos cabe, meus irmãos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Se você sabe que tem que ir e pregar o Evangelho e não faz, pode você escapar de ser iníquo nessa noite? Você não se importa em pregar o Evangelho? Uma igreja que não evangeliza, meus irmãos, ela morre, ela perde o sentido de ser. Nós devemos ser renovados com o nascimento de mais uma criança para o Senhor Jesus Cristo. Mas o filho recém-nascido no Evangelho, na fé, nós queremos esse renovo. O que enche uma casa de alegria são quando os filhos começam a brincar e fazer barulho. Amém. Os pais envelhecem, mas quando a casa está cheia de filhos, então que você tem muita alegria, e depois os filhos crescem de novo, o que Deus faz? Nos dá mais filhos, nos dá mais netos. Então você tem uma família crescendo, flores aparecendo, jardins brotando. Assim é a nossa casa, assim é esta igreja. Se nós não temos novos filhos na fé, nós estamos ficando velhos crentes, acostumados com tudo, meio quietos. O que precisamos? De um renovo. Eu estou chamando você para esse renovo. Eu estou dizendo, nós estamos rumo a Jesus Cristo. O que devemos fazer, estando nós vivendo nas páginas do livro de Apocalipse, é pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus Cristo até os confins da terra. Nós temos um pedaço de chão ao nosso alcance que nos cabe. Nós estamos aqui. O que estamos fazendo? Se você crê que está no livro de Apocalipse, você deve fazer o que Jesus disse para você fazer: pregar o Evangelho. No final do livro de Apocalipse ele diz: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Então, se você pregar o Evangelho, pregue o Evangelho ainda. Se você cultuava, louvava ao Senhor, continue fazendo isso ainda. Esta é a nossa vitória, este é o nosso sucesso, continuarmos fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É isso. E que Evangelho? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus tornou-se um homem e pagou por meu e pelo seu pecado. E o que eu devo fazer para acessar essas bênçãos? Arrependei-vos e cada um de vós se batizará em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E então você receberá o dom do Espírito Santo. E o que acontecerá? Você passará a ser testemunha dessas coisas. E o livro de Atos começará a viver na sua vida. E a Bíblia passará a ser um livro novo, porque você entenderá que o mesmo Jesus que andou na Galileia está em nosso meio hoje, nessa noite. Amém. É isto. Você será fecundo, você terá filhos na fé, Deus usará você, manifestação do Espírito Santo virão a você. Alguma coisa ferverá em seu coração e você nunca mais será o mesmo. O processo da finalização das profecias contidas no livro, o que muitos chamam de Apocalipse, o final da Bíblia, o final das coisas, já começou. O fim já começou. O Evangelho começou a se espalhar. Quando chegar nos confins da terra, e já não falta muito, agora com a internet, até os índios estão querendo internet hoje, e já estão conectados. De uma forma ou de outra, este Evangelho está sendo pregado. Não falta muito mais tempo. O limite é: o fim viria depois que todos ouvissem. Nós estamos então muito próximos disso nesta noite. Eu vi, talvez você fique meio orgulhoso por ser dessa mensagem.
eu acho que você deveria ficar um pouco envergonhado, porque nós temos feito muito pouco por esse evangelho. Eu vi uma cena que me chocou, ainda nesse século, agora 21, eu vi um avião, um helicóptero chegando com Bíblias numa certa cidade da África, e eles distribuíram Bíblias, e as pessoas pegaram a Bíblia com alegria, estavam traduzindo em seu idioma, e havia um pregador ali, um senhor velho e pregador do evangelho. Meus irmãos, com pouco ele sabe do evangelho se comparado a nós, mas vocês precisavam ouvir a maneira que ele se referia aos versículos comuns que ele citava. Deus estava ali. Nós temos tantas coisas e não usamos nada. Que vergonha! Nós devemos ir e fazer alguma coisa pelo evangelho. Nós já temos demais. Nós temos a Bíblia toda na mão para levar. Nossos irmãos primitivos não tinham nem a Bíblia. O que eu vou fazer? Eles tinham que orar, esperar que Deus desse a eles inspiração. E isso nós precisamos também nesta noite, hoje. Mas nós podemos acessar a palavra, nós temos como nos preparar. Está tão fácil hoje, e nós mesmo assim fazemos tão pouco. Eu sei, a razão é Satanás. Nós temos muita resistência. Por isso, meus irmãos, se você acha que não pode fazer nada pelo evangelismo aqui nesse lugar, você pode, você está enganado. Você pode orar, pedir a Deus que quebre as barreiras de Satanás, que rompa com o seu poder, que amarra as pessoas e que nos atrapalha. Devemos orar. Esse é o segredo do sucesso do evangelismo. Em cada geração eles oravam e eles iam adiante. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos entender que estamos nas páginas do último livro da Bíblia. A última mensagem foi pregada, tudo está em seu ponto, faltando apenas completar o número daqueles que serão salvos. E não falta muito mais tempo. Estamos no fim. Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé. Fechemos nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. Peço oração da igreja pela saúde da minha tia Conceição, pois a mesma foi diagnosticada com câncer e está muito abatida. Agradecida, irmã Osana. Senhor Deus, Tu és o curador. O Evangelho ainda é o mesmo. E como curaste, Senhor, em Teu ministério, e como curaste através de Teus servos, os apóstolos, Tu ainda és o mesmo nessa noite. E eu me lembro bem que quando aqueles estavam olhando para Pedro, extasiados por ter levantado um coxo, ele disse: por que vocês olham assim para nós? Achando que por nossa santidade ou por nosso poder nós levantamos a este? Não, foi Jesus de Nazaré. Senhor Deus, não foi Pedro, foi o Senhor. E o Senhor disse que estaria no meio do seu povo, onde houvessem 2 ou 3, Senhor. Somos mais do que 3 nessa noite, Pai. E Tu cumpres a Tua palavra. Nós pedimos pela saúde da tia da irmã, Senhor, Conceição. Tu podes levantá-la e curá-la, Senhor. Tu ainda és o curador. Tu és o Todo-Poderoso, Jeová Rafá. O Senhor não mudou nem um pouquinho. Nós cremos em Ti, Senhor, e pedimos que a cura venha, Senhor, a tia da irmã. Que ela possa alcançar a fé e crer, Senhor, que na cruz do Calvário o Senhor pagou por nossas enfermidades. É uma questão de fé, ó Deus.
Ajuda, Senhor, esta senhora, Pai. Quanto a nós outros, Senhor, essa igreja, Senhor, que tem se esforçado para caminhar, debaixo de muita resistência, Senhor, de muitos problemas, nós precisamos do Senhor para avançar. Nós não temos aonde ir, Senhor, estamos encurralados, Pai. Precisamos de um milagre, Senhor. Eu admito isto publicamente. Temos vivido assim, um milagre a cada dia, Senhor. Queres que seja assim para sempre, Senhor? Iremos adiante, mas eu sei que há muitas bênçãos disponíveis para cada um de nós, Senhor. Nós podemos viver uma vida mais alargada, Senhor, sem apertos, Senhor, sem tanta dificuldade, Senhor. Sabemos que teremos aflições no mundo, Senhor. Eu não falo sobre essas aflições. Eu peço, Senhor Deus, que aqueles que o Senhor tem aqui nessa cidade e nesse estado para serem salvos, que o Senhor os traga a nós e que nos leve a eles, Senhor. Nos ajude a cumprir o teu ide, Senhor. Vem conosco, ó Pai, nos capacita, nos ajude, nos dá visão, Senhor. Fala com o teu povo, nos oriente, Senhor. Ensina-nos o caminho que devemos andar, ó Pai. Por favor, te pedimos, faz algo por nós, ó Senhor. Nós queremos ser fecundos, ovelhas, Senhor, com muitos rebentos. Nós queremos ser um jardim com muitas flores. E quando as flores ficarem velhas, nós queremos botões aparecendo para novas flores aparecerem, Senhor. Ó Deus, é o que nós desejamos, Senhor. Ó Pai, faz algo por nós. Estamos aqui orando, pedindo a Ti. Não creio que seja capaz, Senhor. Eu nunca disse que era capaz. Quando o Senhor me chamou, eu nunca aleguei ser capaz, Senhor. Apenas atendi o Teu chamado, Senhor. E eu sei que nenhum irmão, nenhuma irmã aqui nessa noite veio para esta fé porque era capaz, Senhor. Veio porque o Senhor chamou. E nós estamos aqui, Senhor, o que faremos? Atrás temos os inimigos. Adiante nós temos o mar. Aos lados, montanhas íngremes, Senhor. O que faremos? Precisamos que o Senhor venha, Pai. Te agradecemos até aqui, porque o Senhor não deixou o inimigo avançar a ponto de nos destruir. O Senhor permaneceu como escudo e tem sido assim, Senhor, nos protegendo, ó Pai. Mas sabemos que a promessa é abundância, Senhor. É terra que manda leite e mel. Sabemos que não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, se é só o mar que nos resta, abre o mar para nós, Senhor, porque o Senhor fez isso uma vez, pode fazer de novo. Tu és poderoso, Senhor. Cremos em Ti. Senhor Deus, nesta noite de oração, fazemos conhecido, Senhor, a Ti as nossas necessidades, levantando nossas mãos. A minha mão está levantada, Senhor. Representa a minha casa, minha esposa, minhas filhas, aqueles que eu amo, Senhor. Representa este pobre, mesmo que te fala, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor, quando voltares. Não te esqueças de nenhum de nós. Essas mãos levantadas também em seus lares, suas famílias, seus amigos, seus parentes, aqueles que eles amam, Senhor, suas causas. Oh Deus, Tu conheces todas elas, Pai. Nós estamos aqui, nós não temos outro recurso, Senhor, a não ser o Senhor. Pedimos, vem em nosso meio, Senhor Deus. Abre os caminhos, nos concede ver, ó Pai, o caminho que devemos andar. Nos dá a chave para a vitória, Senhor. E é uma promessa que a semente de Abraão possuiria as portas do inimigo, ó Senhor. Ó Deus,
que cada um de nós possa tomar a posição e pegar a chave que já nos foi dada. Porque está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Se nós cremos, nós temos, porque fé é a substância, é algo real. Se conseguimos crer, nós teremos. Que teu povo aprenda essas coisas, Senhor. Ensina-nos, é o que nós pedimos, ó Pai. Vem conosco, Senhor, mais nesse restante de semana. Nos ajuda com a reunião no sábado e no domingo, Senhor, o culto normal aqui, Pai. Fala conosco, visita o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo à noite, nas madrugadas, Senhor. Ao caminhar aos seus trabalhos, no serviço doméstico, Senhor. Visita o teu povo, Senhor. Que teu povo preste atenção em tua voz, que é doce e suave. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. E lembramos também, ó Pai, de nossa nação, outrora, Senhor, escravizada por um sistema diabólico, Senhor Deus. Mas agora, por um instante, respira um ar mais livre, Senhor, desta opressão. Mas sabemos, Senhor, que a paz é só aparente, porque quando nós ouvirmos falar de paz, virá repentina destruição. Mas eu oro, Senhor, por nosso presidente, Senhor, que tem tomado posições corretas para com a verdade, Senhor. Tem sido um bom presidente, Senhor. Isto é a minha opinião, Senhor. Tu sabes que eu não creio em política, Senhor. Mas eu peço que tu abençoes este homem, Senhor. E esses que estão sinceramente tentando fazer algo pelo bem dessa pátria, Senhor. Nossos síndicos, Senhor. Nossos gerentes. Nossas autoridades, Senhor Deus. Que teu povo, que a nação brasileira, Senhor Deus, tenha dias melhores, conforme a tua vontade. Amém. Que o pão chegue na mesa do trabalhador, Senhor. Amém. Sem tanto sufoco, Senhor, sem tanta dificuldade, Senhor. Que o pão chegue mais fácil na mesa do pobre, Senhor Deus. Que o pai de família tenha emprego, eu oro, Senhor. Que as crianças tenham educação, Senhor. E que tu, Senhor, tenha misericórdia, Pai, dessa grande nação que o Senhor nos deu o privilégio de viver, Pai. Amém. Oramos por todos. E a nós nos concede sermos o sal da terra e a luz deste mundo, mas claramente o sal do Brasil e a luz do Brasil. Amém. É o que nós pedimos, Senhor Deus, não porque merecemos, mas em teu próprio nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a seu irmão. Enquanto cantamos: que doce voz tens, meu Senhor, voz de amor tão terna e preciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra ti.